Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca de uma leitura, de uma interpretação ou de um aspecto na vida do Cristo que chamou a atenção do escritor irlandês para sermos mais precisos, Oscar Wilde, que viu em Cristo, e quando ele, Oscar Wilde, estava encarcerado, ou seja, aprisionado, o que dá à sua leitura, o que enche a sua leitura de um sentido muito mais profundo, Oscar Wilde vai ver no Cristo alguns aspectos poéticos que iremos abordar aqui, que iremos apresentar aqui, e o quanto que tais aspectos poéticos nos são extremamente sugestivos à reflexão. Eu quero falar sobre essa leitura poética que Oscar Wilde fez acerca do Cristo neste nosso vídeo, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Este é um espaço por meio do qual nós proclamamos o Evangelho do Cristo, nós anunciamos o Evangelho do Cristo buscando interpretá-lo de forma mais objetiva possível, desvinculada de vieses denominacionais ou ideológicos. Aqui a gente busca ler o Evangelho do Cristo em sua essência. Portanto, nos ajude se inscrevendo e divulgando esse espaço a outras pessoas que, como nós, desejam conhecer pouco melhor o Evangelho do Cristo e, consequentemente, o Cristo. Nos ajude na divulgação deste espaço. Bem, foi no interior de um cárcere, foi cumprindo uma pena, foi aprisionado, que o escritor Oscar Wilde nos legou uma obra intitulada De Profundis, que dentre tantas coisas, dentre tantos temas e assuntos desenvolvidos ao longo deste escrito, um escrito do cárcere, um escrito numa condição de cerceamento de sua liberdade. Dentre tantos assuntos aí desenvolvidos por Oscar Wilde, encontra um que chamou bastante a minha atenção, e é o papel que Cristo ocupa no conjunto das reflexões estéticas que Oscar Wilde apresenta neste livro, neste opúsculo. Ora, neste opúsculo, Oscar Wilde se debruça acerca de questões, de temas, de assuntos estéticos. É um belo trabalho para entendermos o que aquele escritor pensava acerca da arte. E, dentre essas suas discussões estéticas, Oscar Wilde reserva um papel extremamente importante, como nós veremos, ao Evangelho do Cristo, ou ao Cristo, por assim dizer. Ora, Oscar Wilde, quando pensa em arte, quando reflete sobre arte, e reflexão essa que vai abranger um arco temporal bastante considerável, haja vista que Oscar Wilde, nesse seu opúsculo estético, procura pensar a arte, a poesia, desde os
gregos clássicos até o romantismo, ou seja, há um arco histórico aí considerável, embora não seja uma obra que se propõe a ser um grande tratado estético. Não era este o objetivo do grande Oscar Wilde. Esse trabalho tem um fundo mais ensaístico do que tratadista, né? Não é um trabalho sistemático. É claro que ele não se propõe aqui exaurir o tema, passando por todas as escolas estéticas, desde os gregos até os românticos, mas ele faz pontuações acerca de os mais distintos, como os gregos clássicos e o romantismo moderno. Nessas suas discussões, nessas suas reflexões estéticas, Oscar Wilde vai reservar um papel ao Evangelho do Cristo, e um papel que ele apresenta como de um relevo, uma importância que se sobressai aos demais. Ora, Oscar Wilde nos coloca diante de uma afirmação que é uma afirmação extremamente estimulante, por assim dizer, uma afirmação instigante, e que demonstra o quanto que aquele homem tinha uma sensibilidade para ver no Evangelho de Cristo alguns aspectos que o próprio cristianismo, principalmente o cristianismo de nossos dias, ignora, que é o aspecto estético. Oscar Wilde vai afirmar que o lugar do Cristo é entre os poetas. Olha, essa afirmação é uma afirmação bastante instigante. Por quê? Porque Oscar Wilde está interpretando o Evangelho como uma obra poética, como uma obra de valor estético. Bem, aqui nós devemos fazer algumas considerações. Primeiro, quando Oscar Wilde afirma que o papel, o lugar do Cristo é entre os poetas, e aqui ele está pensando nos poetas gregos, Sófocles, Eurípides, está pensando num Ésquilo, portanto, nomes de uma grandeza literária inquestionável, né? Vejam, quando Oscar Wilde diz que o lugar do Cristo é entre os poetas, ele está considerando o Cristo dos evangelhos, que em sua concepção é um Cristo que fala grego. Portanto, quando Oscar Wilde se refere ao Cristo, ele o coloca ao lado de um Ésquilo, de um Eurípides, de um Sófocles, ligados a ele pela língua grega. Porque o que nos chegou acerca do Cristo, narrado pelos evangelhos, nos chegou a partir do grego, pois os 4 evangelhos foram originalmente escritos em grego, talvez com algumas expressões aramaicas, mas no geral estes textos chegaram até nós escritos em língua grega. Ora, Jesus tem em comum com os trágicos gregos o idioma, pois o Cristo que nos chegou originalmente era um Cristo que falava grego. Ora, sabemos que do ponto de vista filológico, do ponto de vista da historiografia mais científica, Jesus não falava grego.
Jesus não falava o mesmo idioma de um Ésquilo, de um Sófocles, de um Eurípides. Jesus falava o aramaico, a língua falada pelo homem simples, tanto na Galiléia quanto na Judéia. O idioma grego era falado apenas pelas elites culturais do seu tempo ou pelos judeus helenizados que tiveram contato com este idioma porque o vivenciaram o vivenciaram em nações que foram dominadas por Alexandre o Grande, que tiveram contato mais intenso com o grego. Talvez um judeu helenista, um judeu mais culto, falasse o grego, mas não um judeu como Jesus, que era um judeu simples, homem comum, que nunca saiu da Galiléia ou da Judéia, que sempre esteve naquela região que não era uma região tão helenizada assim, né? Alexandre o Grande apenas passou por Jerusalém, né? Então Jesus não viveu num ambiente helenístico como viveu Paulo. Então aqui nós não devemos considerar esta afirmação do Oscar Wilde não tem a consistência historiográfica como hoje nós conhecemos, não é? Ora, sabemos que o Cristo não falava o grego, falava o aramaico. Mas um segundo ponto que deve ser aqui considerado, um outro ponto que deve ser aqui considerado é que, ainda que Cristo tivesse falado grego, o evangelho ou os evangelhos não foram escritos em verso, não foram escritos numa forma poética, eles foram escritos em prosa, são textos escritos em prosa e não a partir de uma estrutura, de um verso poético, de uma forma poética. Portanto, e Oscar Wilde sabia claramente disso, portanto, quando Oscar Wilde pensa Jesus como um poeta, pensa o Cristo como um poeta, nós devemos considerar o termo poesia aqui num sentido muito mais lato, num sentido muito mais amplo. Não é a poesia em sentido estrito, a poesia estrito sensu, a poesia lato sensu. Oscar Wilde vê a poesia no Evangelho não enquanto forma ou estrutura, mas enquanto espírito. Há um espírito poético nos Evangelhos. Mais ainda, há um espírito poético no Cristo. E Oscar Wilde vai afirmar que Jesus foi, ou a vida do Cristo, foi o poema mais maravilhoso a ser escrito. Olha, o que Oscar Wilde está vendo aqui é que existe uma poesia na vida de Jesus, mas ainda existe a poesia na vida do Cristo, porque a sua vida é o mais maravilhoso poema já escrito, incluindo, e Oscar Wilde não os ignora, incluindo as tragédias gregas. Vejam, Oscar Wilde vai afirmar que a vida do Cristo
representa, encarna o maior poema já escrito, maior inclusive que aqueles que nos foram legados por Sófocles, Ésquilo e Eurípides, os grandes trágicos. Jesus é um poema que transcende até mesmo os trágicos. E quais seriam as razões, os fundamentos que levaram Oscar Wilde a esta afirmação que é uma afirmação desconcertante, por assim dizer, né? Ora, o primeiro fundamento é um fundamento quase que intuitivo. Diferentemente das grandes personagens da tragédia grega, né? E poderíamos citar um Orestes, poderíamos citar uma Antígona, poderíamos citar um Édipo Rei, poderíamos citar uma Electra, enfim, diferentemente das personagens da tragédia grega, que eram criações fictícias imaginárias, o Cristo é histórico, o Cristo é real. E ele foi crucificado historicamente. Veja, Oscar Wilde já eleva o Cristo já coloca o Cristo acima dos poetas trágicos, dos poetas gregos, pelo fato de que, enquanto os poetas gregos criaram personagens fictícias, os evangelhos nos colocam diante de uma personagem real e histórica, de uma personagem que esteve entre nós como qualquer um outro ser humano. Isto, segundo Oscar Wilde, já coloca o Cristo numa categoria acima dos poetas trágicos. E mais ainda, e há um outro ponto extremamente interessante. Cristo, diferentemente das personagens da poesia trágica, Cristo não teve responsabilidade alguma sobre o seu desfecho trágico, sobre a sua morte na cruz. Todas as personagens trágicas da poesia, da dramaturgia grega, todas as personagens trágicas, em maior ou menor grau, tiveram uma responsabilidade acerca daquilo que lhes acontecera. Estas personagens, repito, em maior ou menor grau, tiveram alguma parcela de culpa, de responsabilidade acerca do fim trágico de sua existência. Mas o Cristo, segundo Oscar Wilde, não teve responsabilidade alguma acerca daquilo que lhe fizeram, pendurando numa cruz. Ou seja, se as personagens gregas, em maior ou menor grau, foram culpadas por aquilo que lhes sobreveio, e, repito, em maior ou menor grau, há um papel de responsabilidade, de culpa sobre essas personagens, o Cristo era absolutamente inocente. Jesus era completamente inocente. O que pesa mais ainda, o que torna mais emblemática ainda a sua crucificação, o seu desfecho trágico. Jesus era ou foi uma poesia trágica por excelência, porque existiu, é um ser histórico e não uma invenção
fictícia dos evangelistas e absolutamente inocente, puro, justo, portanto, em nada culpado ou responsável por aquilo que lhe sobreveio na cruz. Ora, o poema da vida de Jesus, a poesia da vida de Jesus, que Oscar Wilde identifica como os evangelhos, possui esta grandeza. E aqui Oscar Wilde está se referindo a uma grandeza estética, literária. Repito, Oscar Wilde não está lendo os evangelhos como obra teológica ou obra religiosa, de espiritualidade. Oscar Wilde está lendo os evangelhos como obra poética. Oscar Wilde coloca o poema da vida de Jesus, os evangelhos, como obra que merece destaque às tragédias gregas por estas razões. Porque Jesus, diferentemente de um Ésquilo, ou diferentemente de uma diferentemente de um Édipo, ou diferentemente de uma Antígona, Jesus existiu, Jesus foi real, Jesus foi histórico. E porque, diferentemente das personagens da tragédia grega, que tiveram alguma culpa sobre o seu desfecho trágico, Jesus era absolutamente inocente, absolutamente justo. Sobre ele não pesou nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade por ter sido crucificado. E aqui nós podemos já entender o quanto que este Jesus sensibilizou, encheu, tocou a alma do escritor Oscar Wilde quando escreveu De Profundis. Por quê? Porque ele, Oscar Wilde, vai encontrar algum consolo neste Cristo, no Cristo dos Evangelhos, porque ele, Oscar Wilde, estava preso. Ele, Oscar Wilde, estava agrilhoado. Ele, Oscar Wilde, havia sido cerceado de sua liberdade. E a imagem deste Cristo justo, com o qual Oscar Wilde se identifica, serviu para ele naquela ocasião, naquele contexto, de um grande consolo, haja vista que o Cristo era absolutamente inocente, era absolutamente justo, e mesmo sendo absolutamente inocente, absolutamente justo, teve aquele desfecho trágico, e com ele podem agora se identificar todos os injustiçados, como Oscar Wilde e tantos outros. Com ele agora podem se identificar tantos oprimidos, tantas pessoas que, não tendo culpa ou responsabilidade alguma sobre a sua sorte, padecem dos mais diversos tormentos, das mais diversas dores, padecem das mais diversas formas de opressão econômica. Ora, não foram os pobres, não foram essas pessoas que criaram esse sistema econômico capitalista que aí está. Essas pessoas não tiveram nenhuma participação nisso, nenhuma responsabilidade sobre isso. Entretanto, como padecem, como sofrem por este sistema. Ora, essas pessoas que são oprimidas por esse sistema político que aí está, que tende a privilegiar os economicamente mais abastados, os economicamente mais favorecidos, e dar as costas, e
relegar a um plano de menos importância os menos abastados, os mais carentes. Estes só são lembrados por essas figuras políticas que aí estão em contexto de eleição. Ora, essas pessoas oprimidas por este sistema econômico que aí está, por este sistema político que aí está, podem encontrar algum consolo no Cristo, como Oscar Wilde, no interior daquele cárcere, encontrou, pois Jesus, ele também absolutamente inocente, ele também desprovido de qualquer culpa ou responsabilidade por aquela morte trágica no alto de uma cruz, ele também foi vítima deste sistema ou destes sistemas que sempre são mais duros, que sempre são mais cruéis, que sempre são desumanos com os menos favorecidos. Jesus era um menos favorecido, tal qual um Oscar Wilde, tal qual tantos outros que aí estão, tais quais nós mesmos, porque não pertencemos a estas elites que dominam o mundo. Ora, Jesus também viveu nas mesmas condições e sentiu o peso do mesmo sistema opressor. Sentiu o peso da mesma injustiça, sentiu o peso da mesma opressão. Jesus é esta vida poética na afirmação de Oscar Wilde que merece um lugar de prestígio acima de tudo aquilo que já se produziu em termos literários. Porque, diferentemente de uma personagem fictícia, ele nos consola, nos conforta, porque tudo que sofreu o sentiu na carne como nós sentimos. E pode nos oferecer consolo e alívio no contexto em que nós padecemos de sofrimento semelhante, de sofrimento parecido ou de uma dor equivalente à dele, porque todos nós sentimos cotidianamente o peso das injustiças que nos são cometidas e que devemos carregar sobre os nossos ombros. Jesus, esta vida poética que consolou Oscar Wilde no interior daquele cárcere, Jesus, esta vida poética que consolou tantos outros ao longo dos tempos e continua a nos oferecer o devido consolo. Louvemos esta vida poética chamada Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou, não deixe de deixar o seu joinha aí no vídeo, isso nos ajuda bastante, e compartilhe esse espaço com outras pessoas para que essas lições aqui ministradas possam chegar a um número cada vez maior de pessoas. Um forte abraço e nos veremos em breve.